Ô Caixa, Galo ganhou, ufa! Saiu a primeira vitória na Sul-Americana, muito importante inclusive, mas o desempenho, mais o joguinho do Galo ontem foi dureza, viu Caixa? O gol no finalzinho do Cassierra acabou maquiando uma partida feia que nós acompanhamos na Arena MRV. Isso, foi um jogo feio, com o Sousa do Juventude, o goleiro, sendo pouquíssimo exigido, um jogo confuso, o Atlético entrou bastante mexido no primeiro tempo, né? Fez 1-0, tomou o gol de empate e por pouco não deixa escapar 2 pontos, já tinha pedido 3 lá na Venezuela. Mas esse gol no finalzinho deixou a torcida feliz, né, com a vitória, com os 3 pontos, mas não pode de jeito nenhum, né, esconder o que o Atlético tem que evoluir, o que ainda precisa melhorar, sobretudo na entrega de alguns jogadores, porque teve uma certa altura do jogo, quando estava 1-1, os caras do Juventude começaram a acreditar mais, ganhando divididas, e por pouco até não fazem o segundo gol. Então, é uma vitória, né? São 3 pontos. O Atlético tem que ver por essa ótica, mas eu acho que o jogo fundamental, que vai mostrar o caminho do Atlético nesse momento, depois que teve 2 vitórias no Brasileirão, perdeu 2 seguidas e hoje ganha aos trancos e barrancos do Juventude, um time realmente que disputaria no Brasil uma Série C, no máximo, é esse jogo em Curitiba. Lá os titulares do Atlético e o seu Eduardo Domingues vão mostrar para que o Atlético tá pensando, o que o Atlético quer buscar, qual é o futebol que o Atlético tem para esse 2026. Eu acho esse jogo do final de semana importantíssimo. Quero ouvir o João Vitor Xavier, quero ouvir o Marques, mas quero te ouvir, que é o nosso professor, tem uma análise mais sóbria, é o mais experiente, inclusive, de todos nós, entre eu, João Vitor e Marques, mais vivido. Esse tipo de declaração do Barba, ela tem 2 lados. A primeira delas, que é a que agrada ao torcedor, ficou feliz. A torcida comprou já a briga do Barba Domingues, né? De modo geral, ontem no estádio com quem eu conversei, no Seu Nome Seu Bairro, nas redes sociais com quem eu conversei hoje, a torcida comprou o barulho do técnico Eduardo Domingues. Os jogadores com quem eu conversei, o Everson, por exemplo, falou ainda há pouco, evitaram o choque, né? De contrariar, de rebater o técnico. Ok, a turma ficou ali, mais que em cima do muro. Agora, Simões, isso tem 2 consequências. No campo, primeira delas, a turma vai comprar essa briga e vamos correr e vamos dar o resultado, ou o ambiente acaba de azedar a garapa e aí pode ficar pior. Pergunto a você, o que você faz de leitura do Barba Domingues, que chutou o balde ontem após a vitória do Galo na Sul-Americana? Boa tarde, Simões. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, João. Boa tarde quem acompanha a gente aqui no Rádio Esportes. Ô, Thiago, eu acho que um ponto interessante dessa entrevista é que eu acho que o Barba deixou claro que ele já diagnosticou o problema do Atlético, né? E inclusive já passou isso pro Paulo Brax, pro Pedro Daniel, que são as pessoas ligadas a ele aí, nesse comando do futebol atleticano. E eu acho que o Atlético chegou muito a esse cenário, ô Thiago, e a gente pode dizer, porque ele disse claramente, acomodação, né? Em treino e se treina acomodado no jogo tá? Eu acho que isso tem muita participação de uma bolha de rede social, que tudo é culpa de quem comanda o clube. Então, a gente pega, o Atlético joga uma final de Libertadores em 2024 contra o Botafogo com 1 a mais, porque o Gregory foi expulso aos 34 segundos do primeiro tempo e consegue perder por 3-1. A culpa não é do Milito, que não conseguiu mexer no time, a culpa não é dos jogadores que perderam o gol, a culpa não é dos jogadores que não conseguiram entregar um resultado melhor, a culpa foi exclusivamente de quem comandava a SAF do Atlético. Tem responsabilidade? Claro que tem. Aí, em 2025, vai jogar uma final de Sul-Americana contra o Lanús, e o que acontece? Não consegue fazer um gol no Lanús. É um time fraco. Ganhou a Recopa Sul-Americana do Flamengo. Flamengo num processo completamente horroroso, que culminou até com a demissão do Felipe Luiz. Aí, a culpa não é do Sampaoli, a culpa não é dos jogadores, a culpa é que o elenco não tinha um primeiro volante, a culpa é que, falta um zagueiro, falta... Aí, Thiago, esse tipo de situação
vai criando acomodação. A culpa nunca é do jogador, a culpa nunca é do treinador, e isso vai criando um cenário de acomodação. É mês a mês, é ano a ano, esse mesmo discurso. Enquanto nos outros clubes, os jogadores são cobrados, os treinadores são cobrados e os dirigentes são cobrados, no Atlético criou-se um cenário em que o jogador nunca tem culpa, o treinador nunca tem culpa, o elenco é curto. O elenco do Atlético é curto para sofrer contra o Juventude do Uruguai. O elenco do Atlético é curto para fazer uma partida horrorosa como fez com o Santos na Vila Belmiro, que é um time que vai brigar contra o rebaixamento. O elenco do Atlético é curto para perder pro Puerto Cabello na Venezuela. Aí o treinador vem e diz que treina sem intensidade, joga sem intensidade. Por que que isso está acontecendo? Por que que isso está acontecendo no Atlético? O salário está atrasado? Eu acho que não. Porque se tivesse, né, ano passado que atrasou o salário, a turma foi até na justiça, né? Rony, tinha representante. Então, teve treino com os bolsos para fora. Teve treino com o bolso para fora, exatamente. Agora, outro ponto muito grave que o Barba coloca, ô Thiago, é a questão que a gente pode chamar de egoísmo, né? De vaidade. Porque eu acho que ele deixou claro ali que tem gente que faz biquinho quando sai do time. Que tem gente que faz biquinho quando sai do time. Então é jogador pôr a mão no ouvido, porque a torcida tá vaiando e vaiando com razão. É jogador que vai pra rede social dizer, é melhor trabalhar do que, é mais fácil trabalhar do que criticar, e não sei o que, não sei o que. Então quer dizer, criou-se no Atlético um cenário de acomodação, por quê? Porque a cobrança ficou de lado. E a cobrança ficou de lado de fora para dentro. Porque a culpa nunca foi de um treinador que perdeu uma final de Libertadores com um a mais desde os 34 segundos do primeiro tempo em jogo único. Isso é inacreditável. A cobrança nunca foi em cima de um treinador maluco que destruiu o ambiente. Como o Sampaoli, que não conseguiu fazer um gol no time horroroso do Lanús. Porque faltava um primeiro volante. E aí, o que acontece? O Barba chega, pega esse conjunto da obra. O Atlético tem time para ser campeão brasileiro? Não tem. O Atlético está na tabela, ali na posição que é mais ou menos dele. Não estou dizendo que vai brigar por título, nada disso. Mas tem um time suficiente, um elenco suficiente para jogar mais futebol. E o treinador ontem deu o diagnóstico. Não joga melhor, não entrega melhor, não tem resultado. Por quê? Porque o time treina desmotivado, porque o time treina sem intensidade, e o time entra em campo desmotivado, e o time entra em campo sem intensidade. A culpa disso é de quem? Dos jogadores, claro, a turma tem que entregar mais. Ô João Vitor Xavier, e você, meu amigo, tacou o Barba Domingues, achou correta a atitude dele? O homem hablou, ele explanou ontem em geral na coletiva, hein, João Vitor? Ô Thiago, eu gostei muito da posição do Barba. Ontem o resultado foi bom, o futebol foi ruim. Mais uma vez o Atlético não jogou um grande futebol. E aí ficou muito clara na fala do treinador, ao final do jogo, na coletiva, que os jogadores do Atlético não estão se entregando como deveriam. Não estão se entregando nos treinos e não estão se entregando nos jogos. E num futebol competitivo como a gente tem hoje, Thiago, tem que ralar o traseiro no chão, tem que suar mais do que o adversário, tem que correr mais do que o adversário. Porque se contra um time pequeno, numa competição de segunda linha, o resultado já foi sofrido, pior ainda vai ser no Campeonato Brasileiro, contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Corinthians, contra Cruzeiro, contra as grandes forças do futebol brasileiro. Então o recado do treinador do Galo ontem foi o seguinte: se vocês não se entregarem no dia a dia, se vocês não quiserem, se vocês não entrarem para o jogo com fome, com vontade, com disposição, o Atlético não vai chegar a lugar algum. E aí, Thiago, não adianta só colocar culpa em treinador, em diretor de futebol, em diretoria, se o elenco não assumir a responsabilidade. E me parece que o Atlético, por toda a fala do seu treinador e por tudo também que eu escuto de bastidores, o Atlético vai caminhar para um rumo de começar a mudar o elenco. E aí a torcida também vai ter que apoiar esse processo. Porque não adianta ter nome, ter história, ter trajetória, ter título no passado, se não tiver querendo conquistar isso para o futuro.
e na hora que o remédio vier, e o remédio para funcionar terá que ser amargo, o Atlético precisará do apoio da sua torcida para isso. Porque pode ter que trocar jogador importante do elenco, pode ter que trocar figurão do elenco, pode ter que mexer em medalhão. E aí a torcida vai ter que escolher se quer medalhão que já jogou e não joga mais, ou se quer jogador comprometido com o futuro do clube. Foi esse o recado que o técnico deu ontem. O recado que ele deu foi: preciso de jogador comprometido com o Atlético. E essa sempre foi a maior marca histórica do Atlético. O Atlético aceitava o Márcio Mexerica, que não tinha qualidade, mas que lutava. O Marinho, que nunca foi um grande craque, mas que se entregava, o torcedor do Atlético abraçava. Éder Lopes, Gutenberg, quem não se lembra do Dinho, né? Como diria o Vili Gonzer, o Dinho toda entrega. O atleticano aceitava isso. E hoje, o que o técnico está dizendo é: aquilo que sempre foi a característica do Atlético não é a característica desse elenco que está aí. O Atlético não pode ter elenco de come e dorme, Thiago. Falando claramente, jogador come e dorme não serve pro Atlético. Jogador que não se entrega não serve pro Atlético. Jogador que se acha maior do que a instituição não serve pro Atlético. Jogador que não tem raça, né? O hino do Atlético fala: com toda a nossa raça para vencer, com toda a nossa garra, com toda a nossa luta, lutar, lutar, lutar. Sempre foram marcas do Atlético. E se esses caras não quiserem ser assim, eles não servem pro Atlético, seja quem for, tem o nome que tiver, passado que tiver. Se não tiver afim, junta as trouxas e segue a vida. Só que o torcedor do Atlético tem que estar disposto a isso também, viu, Thiago? Porque não adianta, na hora que for fazer a limpa, a torcida não apoiar e a torcida não abraçar. Tá com o salário em dia, a folha de pagamento é alta, é voo fretado, é CT de primeiro mundo, é hotel 5 estrelas. Se não quiser, junta as trouxas e vai embora. E é isso que o Barba tá dizendo, pedindo e propondo. Eu acho que a diretoria nesse momento tem que dar apoio ao técnico. E a torcida tem que dar ao técnico e à diretoria, se a diretoria também entender assim. O Atlético não é clube de come e dorme. O Atlético sempre foi um clube marcado por raça, por vontade, por luta. Pode faltar técnica, mas não pode faltar entrega. E hoje está faltando técnica e entrega. E que o Atlético, a partir do meio do ano, na janela, repense seu caminho. Que o técnico tenha o apoio da diretoria e que o técnico e a diretoria tenham o apoio do torcedor para fazer uma mudança de perfil nesse elenco do Galo, viu, Thiago? Como isso cai no vestiário, hein, Marques? Um abraço, boa tarde. Fala aí, Olê Marques. Fala, Thiago. Meu velho, as entrevistas pós-jogo ontem na Arena MRV foram mais quentes, ou até mesmo, Thiago, mais intensas, né, do que a partida propriamente dita. O Atlético enfrentou um Juventud, né, equipe uruguaia que ocupa naquele país a vice-lanterna do seu campeonato e não conseguiu se impor tecnicamente, fisicamente, taticamente, né, um jogo arrastado, um jogo sem interesse, sem tesão, né. Eu fiquei, cara, assim, muito chocado, né, com o nível de partida que o Atlético apresentou ontem durante os 90 minutos, né, sem machucar a defesa adversária, o goleiro adversário que pouco fez durante os 90 minutos, né. No final você tem que comemorar apenas os 3 pontos, né, que dão ao Atlético a possibilidade de brigar ainda para ser o primeiro desse grupo e classificar sem a fase de repescagem, mas um jogo muito aquém. E depois, né, as entrevistas, né, onde o Barba expôs alguns problemas que nos chamaram muito a atenção, né, mostrando que esse time ou que esse grupo de atletas não tem dedicação no seu dia a dia, não correm durante os treinamentos. Se você não corre durante os treinamentos, você não vai conseguir fazê-lo durante os 90 minutos de uma partida. Expôs muitos problemas, Thiago,
que muitas vezes você resolve internamente. Mas eu tenho a impressão, meu velho, que internamente ele já tentou fazê-lo e não obteve resposta. Na cabeça do treinador, ele tentou nessa hora expor todo esse problema para de alguma forma mexer no brio desses atletas, né? E quem quiser, meu velho, abrace o treinador e vamos embora. Quem não quiser, para mim é muito sobre isso, né? O seu recado. Quem não quiser, pode pegar o chapéu e ir embora. Porque desta forma como está, um time que tem jogado de uma forma arrastada, né? Sem tesão em ganhar os jogos, sem interesse, não funciona, cara. Para vestir essa camiseta tão pesada do Galo, né? Que é de luta, que é de glória, você tem que demonstrar e se desgastar mais no jogo, né? Da forma que um jogo de futebol pede. No final de semana tem um jogo importantíssimo, né? E é legal que o Barba conte já para esse jogo contra o Curitiba quem quer caminhar com ele, Thiago. O recado tá dado e quem quer caminhar com o treinador, que abrace a causa e vá para esse jogo e pelo menos, independentemente da vitória ou derrota, morram dentro da partida correndo e lutando, meu velho. No fim de semana, o Galo em campo, Abílio. Volta ao Campeonato Brasileiro, Thiago. Um abraço a você, a todos no Rádio Esportes. Atlético treinando neste momento, regenerativo para aqueles que estiveram em campo por mais tempo ontem na Arena MRV e os demais jogadores em campo com Barba. Alan Minda segue no tratamento, corridas em campo com o departamento de fisioterapia do Galo. Amanhã, a atividade pela manhã que encerra essa preparação curta para encarar o Coxa, domingo 4 da tarde no Couto Pereira. A viagem acontece na tarde deste sábado. Não há jogadores suspensos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ter todo mundo à disposição. Vamos conhecer essa resposta domingo, Thiago. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que as notícias, né, bastidores, tenham sido relevantes para vocês, tá bom? Muito obrigado. Antes de você sair do vídeo, deixa aquele like para dar aquela força pro canal, tá bom? Para quem tá chegando agora e já se inscreveu, você fez a coisa certa, tá bom? Seja muito bem-vindo você. Esse canal que foi feito para você, então fique à vontade aí. E para quem não se inscreveu, deixa o convite para você estar se inscrevendo no canal, tá bom? Fiquem à vontade, deixa aí o seu like para dar aquela força pro canal, ativa o sininho de notificação para tu não perder nada, tá bom? E fique à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Deixa aí a sua opinião, seu ponto de vista, sua crítica, seu elogio, enfim, a participação de vocês também ajuda demais o canal e eu sei que vocês vão dar aquela moral pra gente, né? Então, fica à vontade, tá? Um forte abraço, massa. Surgiu notícia, pego e jogo aqui pra vocês, tá bom? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela preferência que estão dando aqui ao canal. Eu vou sempre estar trabalhando, sempre buscando notícia pra vocês. Direto ao ponto, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.